Pessoal, Cianorte 0, Atlético 1, quinta rodada do Campeonato Paranaense. Sim, já estamos na metade praticamente da primeira fase, que vai durar mais 26 dias só até o final de fevereiro. E o Atlético venceu o jogo. Mereceu vencer, vamos partir desse primeiro pressuposto. Principalmente pelo primeiro tempo, onde foi muito superior ao Cianorte. No segundo tempo o jogo foi um pouco mais equilibrado, o Atlético chegou em dados momentos a ter uma atuação mais fraca, mas venceu no segundo tempo com o gol do Jader. O Atlético teve um problema muito claro nos dois últimos jogos contra Maringá e Galo, que era o ajuste tático no meio-campo. Então o Atlético tinha um meio-campo que não conseguia marcar o adversário, dava espaços, e não conseguia criar, fazia com que o Atlético tivesse um jogo ofensivo pobre. No jogo de hoje, nessa vitória sobre o Cianorte, a parte da marcação melhorou. O Cianorte foi muito defensivo, é verdade, mas o Atlético correu bem menos riscos durante a bola rolando. Porque se você lembrar dos jogos passados, quantos contra-ataques Maringá e Galo tiveram? Hoje o Cianorte não teve tantas vezes essa possibilidade e estava armado para jogar assim. Então, já deu uma ajustada desse lado, do lado da marcação. Mas do lado da armação ainda é preciso mais. Principalmente porque quando o Atlético joga com o Hugo Moura, o Atlético perde muito em velocidade. O Eric melhorou, do Zapelli eu vou falar daqui a pouco. O próprio Coelho hoje se movimentou bastante. O Jader entrou e fez o gol, o Pablo fez a parte dele, o Julimar lutou muito, produziu pouco, mas lutou muito. Então, assim, a questão é que a saída do jogo não tem aquela explosão que o Atlético sempre teve e não tem uma explosão ofensiva como todos os times do Osório tentaram ter. Então, isso fez do Atlético um time mais burocrático. Mas mesmo assim, e aí eu vou falar do Zapelli, o Atlético foi muito mais perigoso no primeiro tempo e, assim, a participação do argentino foi decisiva. Ele foi disparado o melhor jogador em campo. Eu acho e concordo com todos que dizem que ele, às vezes, participa pouco dos jogos. E essa é uma coisa que tem que ser muito trabalhada nele. Até por isso, acho que ele tinha que ter uma rotina de preparação um pouco diferente de outros jogadores. Ele talvez tivesse que ter mais sequência de jogos, preservando um pouco aqui, um pouco ali, mas para que ele tenha justamente essa pegada, né? Ficar com um óleo nas juntas para poder ser muito participativo para o Atlético durante os jogos. Hoje foi bem mais do que em outras partidas. O resultado disso, ele quase fez um gol de falta, ele botou a bola na cabeça do Gamarra, quase saiu um gol, e depois no rebote o Eric parou no goleiro e na trave. Ele faz o lançamento para o Matheus Babi, para o gol que acaba sendo do Jader. E tem bons lançamentos, bons passes, bons dribles, clareando o jogo, fazendo viradas de jogo. Às vezes não virar de jogo, gente, não é aquela bola que sai da lateral direita, cruza o campo e vai até a lateral esquerdo. Às vezes é um lance em que você tira a defesa da jogada, você bota a defesa no contrapé. Isso aconteceu no primeiro tempo. O Zapelli ganha uma jogada no meio-campo, passa pelo Adriano Júnior e vai numa direção como se ele estivesse indo para a direita. Só que ele gira o corpo e vira para a esquerda, onde está o Julimar solto. Então é isso que a gente espera do Zapelli. Ele já foi o melhor em campo no jogo dessa noite contra o Cianorte. Então o Atlético consegue, já assumindo a liderança do campeonato, é claro que a rodada ainda não terminou, mas o Atlético termina essa quarta-feira como líder do campeonato. O Atlético consegue o que se espera nesse início de temporada para times que têm um calendário tão cheio como o Atlético tem. Você roda o elenco, nem o Bento vai jogar todas, vocês perceberam, já jogou o Léo Link. O Atlético preserva os seus jogadores mais importantes, né? O Pablo ainda viaja, mas o Alex Santana vai viajar de vez em quando, o Thiago Heleno e Fernandinho não vão viajar nunca nessa primeira fase do campeonato estadual, está bem evidente. O Atlético testa alguns jogadores, alguns se dão bem, outros nem tanto, mas você pelo menos os observa e você tem o resultado. E aí o resultado elimina, né, justamente esse ruído, que pode dizer, mas fala de preparação, de rodízio, não sei o que, e não ganha. Como o Atlético teve 2 empates, isso gerou já um pequeno ruído. Agora, com 2 vitórias, o Atlético assume a liderança do campeonato e tem mais uma possibilidade de rodar o time contra o PSTC. Mas, repito, gostaria de ver o Zapelli
tendo sequência nesses jogos, porque tecnicamente o passe decisivo, que pode ser o passe para o Mastriani, que pode ser o passe para o Canóbio, que pode ser o passe para o Peterson, esse passe ele vai muito cedo usar pele e ele precisa de ritmo para estar sempre ativo e sempre sendo decisivo com a camisa do Atlético. Um abraço.